E é isso. Galera, eu tenho alguns exercícios aqui já prontos que eu fiz, acho que eu fiz ontem, alguns. Se vocês tiverem outros que vocês não fizeram, vocês me avisem aí, tá bom? Ou que vocês tenham dúvida e tal. Eu fui selecionando os que eu achava mais úteis, né? Você vai aplicando algumas ideias que você pode aplicar em outras e tal. E aí, vocês, depois, se vocês tiverem algum exercício que eu não fiz, vocês me falem. Bueno, vamos começar, sem perder tempo. Vamos embora. Eu já fiz bastante do 28, né? Vou ficar no 29 hoje. Aí, galera, a provinha vai ser só os dois, 28 e 29. Até o fim do dia eu solto ela para vocês, que eu ainda nem comecei a fazer. A vida tá dura. Bora fazer esse set aqui, que é bom que a gente relembra como calcula o campo de um arco. Certo? Na figura, dois arcos de circunferência têm raios A igual a 13,5 centímetros e B igual a 10,7 centímetros. Subentendem um ângulo de 74 graus, conduzem uma corrente de 0,411 amperes e tem o mesmo centro de curvatura P. Determine a letra A, o módulo e letra B, o sentido para dentro ou para fora do papel do campo magnético no ponto P. Bom, antes, vamos relembrar como calcular o campo de um arco. Então, aqui é o capítulo 29. Vamos anotar aqui. Exercício 7. Pronto. Então, como que você calcula o campo magnético de um arco? Vamos botar assim, o campo magnético de um arco. Opa. De um arco. Lembrando que o arco é um cara que não tem uma simetria muito boa, né? Porque ele só corresponde a um pedaço do círculo, então não dá para aplicar a lei de Ampère, por exemplo, então a gente tem que ir atrás do campo somando todos os dBzinhos, né? Deixa eu pegar aqui um desenho de um arco, aqui, ó, por exemplo. Olha que bonito. Opa! Então, olha aí. Começar pelo Biosavante? Exatamente. Tem que começar por ele. Porque com ele você tem um campo magnético dB, que corresponde a uma constante, né, M0 e 2π. Aí tem um R ao quadrado aqui. Vamos ter um DL vetor. O livro de vocês usa DS, né? Mas eu uso DL porque eu sou mais acostumado. Mas tanto faz. Né? Que esse DL aí é um elemento pequenininho do seu fio, um pedacinho pequenininho do seu fio. Vetor R chapéu sobre R ao quadrado. Então esse aí é o pequeno campo de um pequeno pedaço de corrente. Aí está rolando. Aí percebam, galera, que, por exemplo, no segundo desenho aqui, o elemento DS, ele é um vetor, né, que aponta nessa direção, e o raio, ele aponta na direção, obviamente, radial, né? Obviamente radial. O que acontece? 90 graus. Se você tem 90 graus, o módulo desse negócio vai ficar do tipo assim, ó, dB é igual a μ0 vezes I, 2π, e aí ficamos com dL vezes o seno de θ. Só que no caso, θ aí é de 90 graus. Alguém levantou a mão? Diga, Pedro. Professor, no Biosavante não é 4π?
4π ou é 2? Eu não... Boa pergunta. Acho que é 4 mesmo. Eu achei que fosse 4π também. Não, vocês estão certos. 4. Valeu. Pronto. E aí, o que você tem? Você tem que fazer uma integração em DL. Só que quem é o DL? Se você olhar para o desenho, quando você integrar o DL, você vai ter que calcular o comprimento desse arco todo, né? E o comprimento do arco todo corresponde nada mais, nada menos, se você chamar tudo de L, né, por exemplo, vai ser o raio vezes esse ângulo φ aí, que é o ângulo de abertura. R vezes esse φ. O que me leva ao DL. O DL, que é um pedacinho pequenininho do arco, vai ser o R, que é constante, dφ. Certinho? Então, dB é igual a μ0 e 4π R quadrado vezes o DL. E o 190 é 1 e o DL é R dφ. Pronto, o que você faz agora? Integration. O campo total. Vou tirar da integração já as constantes. Vai ficar aqui fora, ó, μ0 e 4π. O R é constante também, né? Então a gente pode tirar aqui, ó, esse R e colocar aqui fora. E aí eu vou ter uma integração só em cima do ângulo. dφ. Isso quer dizer o seguinte, o campo de um arco, já vou colocar ele até de outra corzinha aqui, ó, vou botar de um azulzinho mais claro. O campo de qualquer arco vai ser μ0i vezes o ângulo de abertura do arco φ, radianos, tá, galera? Sobre 4πr. Pronto. Aí, agora vamos no desenho do problema. Vamos pegar esse desenho aqui. O que vocês têm? 2 arcos. Cada arco produz uma corrente, cada arco tem uma corrente, né? E aí cada arco produz um campo lá no ponto P. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o arco de cima de arco A, por exemplo, e o arco de baixo de arco B, como se fosse 2 arcos diferentes, né? 2 circuitos diferentes, mas é o mesmo circuito. Vocês estão vendo aí que é o mesmo circuito. E essa contribuição aqui, ó, não dá contribuição de campo, nem essa e nem essa aqui, ó. Beleza? Porque elas estão alinhadas com a corrente elétrica. Então não tem campo magnético produzido por esses 2 pedaços. Eu vou ter um campo magnético produzido por este lado de cá. O campo magnético produzido por esta corrente lá no ponto P, faz a regra da mão direita aí, ó. É um campo magnético que vai entrando no ponto P. Vê se vocês concordam. Eu vou chamar isso de BA. É o campo magnético produzido pelo arco A. Quando você olha para o B, a corrente elétrica já vai no sentido oposto. Né? E aí, se você agora aplica a regra da mão direita de novo, no ponto P, o campo magnético produzido pelo ponto P é saindo. E esse é o B do arco B. Aí eu faço a pergunta para vocês, galera. Esses 2 campos estão opostos. Um está para dentro, está para fora. Qual dos 2 campos está ganhando a briga? O A ou o B? Eu acho que o B, né? Porque o B do Rzinho dele, né? Porque ele está mais perto. Show de bola. Então já sabemos que o campo resultante é para fora do papel. Legal? Daí, então, eu posso escrever o seguinte, ó. Então, quem vai ser o campo resultante? Eu vou chamar de BR. Eu vou pegar, já sei que quem está para fora ganha, né?
Então, eu vou pegar quem está para fora menos quem está para dentro. Certo? E aí eu vou aplicar esta equação aqui, ó, do arco. Só que tudo é constante para os dois campos. Só quem vai mudar são os dois raios, né? Porque o I é o mesmo, o Pera, quem Φ... tá pra fora menos quem tá pra dentro? Isso. No ponto P. Visualizou? Aham. Esse seu aham aí não convenceu, não. Vai indo, vai indo. É só aplicar a regra da mão direita, Renatinha. Como é que é o campo produzido por esta corrente aqui de cima, ó? Lá no ponto P. Aí você tem que lembrar que o corrente está para a direita, então o campo gira no sentido em que aqui para baixo o campo ele entra e aqui para cima o campo sai. Certo? Aí da mão direita. Então isso quer dizer que lá no ponto P, o campo magnético BA é para dentro. Porque está abaixo da corrente. Agora, se você olha para outra corrente, que é a corrente do arco de baixo, como ela está para a esquerda, aí sua mão fica para lá. Então, aplicando a regra da mão direita, na hora que você abraçar o fio, em cima dela o campo entra e embaixo o campo sai. Beleza? Que ele fica girando agora no outro sentido. Então você vai ter os dois campos lá. Aí você tem que olhar para o ponto P. Lá no ponto P, os dois campos são o BA para dentro e o BB para fora. Como o B é produzido pelo fio mais próximo, então ele é mais intenso. Então a gente sabe que o campo para fora ganha do campo para dentro. Fechou? Ou não fechou? Fechou. Beleza. Agora que eu vi teu. Muito bem. Então, se é todo mundo constante, fica mi0 e sobre 4π. E aí eu tenho o ângulo φ aqui, né? Que no caso esse ângulo é o ângulo θ que ele deu aí, tá? Vou colocar o θ aqui, porque é o mesmo do desenho. O que importa é o ângulo de abertura. Tudo isso que multiplica 1 sobre o raio B menos 1 sobre o raio A. Faz sentido, né? Estou fazendo um menos o outro, já coloquei em evidências constantes todas e aí está tudo certo. Só substituir os valores. Vou ter que o campo magnético resultante é igual mi0, 4π vezes 10 a menos 7. O I, 0,411. Então, 0,411. O ângulo, galera, o ângulo é de 74, né? 74 graus. Como é que eu passo de graus para radianos, hein? Alguém lembra? É o dividir por pi, né? Só dividir. Contrário. Cuidado. Tem que. Ixi, calma aí, não lembro não. É pi 180, Pi dividir pi 180. 180, isso. Sobre 180, né? Isso, então você tem que multiplicar o 74 por π e dividir por 180, concordam? Yes. Pronto. Então tá. Tudo isso dividido aqui, ó, por 4π vezes nada. Aí eu vou colocar aqui os raios. Galera, 1 sobre o raio B. O raio B, ele é 13,7. Olha o que eu vou fazer. Eu prefiro fazer assim que a gente ganha tempo. Só que quando você passa para metro, dá 10 a menos 2, certo? Esse 10 a menos 2, eu posso subir ele. Quando eu subo ele, fica 10 ao quadrado. Mais 10 ao quadrado é 100. Então fica 100 dividido por 13. 13 não, como é que é o raio B mesmo? É 10,7, né? Isso, 10,7. Então aqui embaixo fica 10,7. Menos a mesma coisa com o outro. Vai ficar o 100 do 10 a menos 2 que subiu, dividido aí sim por 13 ponto alguma coisa. 13,5. Pronto. Faz essa bagaceira aí.
4π com 4π morreu. Vamos ver aqui dentro do 100 dividido por 13,7 menos 100 dividido por 13,7, cara, que animal. 100 dividido por 10,7 dividido por 100 dividido não, menos, cara. Ô, bicho, eu não acordei ainda não. Que inferno. Menos 100 dividido por 13,5. Show. Vezes 74, vezes π, vezes 0,411, dividido por 180. 1,03. Vezes 10 a menos 7 Tesla. Para fora. Sussa. Yes. Pronto. Então, vamos para frente. O que mais temos aqui, cara? Temos exercícios interessantes aqui, né? Mas vamos esquentar nossos motores. Aí, ó, o 8 é a mesma coisa, vocês vão fazer o esquema dos raios, só que perceba que o raio agora, o ângulo agora é de 180 graus. Enfim. Aqui, mesma coisa. As coisas vão se repetindo, sacou? Bora fazer esse 12 aqui, ó. Esse 12. Na figura, dois fios retilíneos, longos, separados por uma distância de 16 centímetros, conduzem correntes de 3,61 miliamperes e I2 é igual a 3,1, dirigidas para fora do papel. Então, essas duas são as correntes que estão saindo do papel, como se fossem dois fios atravessando aí a tela de vocês. Em que ponto do eixo X o campo magnético total é zero? Se as duas correntes são multiplicadas por 2, o ponto em que o campo magnético é zero se aproxima do fio 1, se aproxima do fio 2 ou não muda? Ou permanece onde está? Então, aqui é bonitinho, ó. Esse aqui é o 12. Vou botar o desenho. Deixar grandinho assim. Bom, o que acontece, galera? Cada fio desse produz um campo. Os campos magnéticos sabemos que são circulares, então já vou colocar aqui círculos. Deixa eu bloquear aqui a proporção e botar um círculo verdinho para chamar a atenção, tá? Pronto. Então, olha só, em volta do fio 1, eu tenho um campo magnético, vou botar assim. E em volta do fio 2, eu tenho outros campos magnéticos, outras linhas, né? Vou botar um pouquinho menor, eu não lembro qual é a corrente, mas vou botar assim. Pronto, vou botar assim. Se tu aplicar aí a regra da mão, a mão direita, como é que é o campo magnético produzido pelo fio 1? Ora, o campo magnético produzido pelo fio 1, ele é... Deixa eu deixar a mesma cor. Ele é um cara que gira no sentido anti-horário, né? Isso, então ele vai estar aqui. E eu vou botar outra linha aqui. É o contrário, não, professor? Pela mão direita é o contrário. Não, porque o dedão é para fora do papel, hein? Ah, o dedão é pra fora, né? Tá entrando. Ele tá saindo, né? Isso, a corrente está saindo. Aí, esse é o B1. Vou chamar aqui, ó. Esse é o B1. Quem é o B2? Aí o B2, mesma história. Ele gira no sentido anti-horário, mas em torno do fio 2. Vou chamar isso aqui de B2. Né? Então, aqui eu tenho campo para cá.
Beleza. Então vocês percebam o seguinte, cara. Se eu pensar em pontos do lado de cá, o campo magnético produzido pelo fio 1 é para baixo e o campo magnético produzido pelo fio 2 também é para baixo. Ou seja, não tem como zerar o campo. A mesma coisa acontece do lado direito do fio 2. Qualquer ponto que eu pensar do lado de cá, o campo magnético produzido pelo fio 2 é para cima e o campo magnético produzido pelo fio 1 também é para cima. Eles só vão ficar em oposição de fase entre os fios. Estão enxergando aí? Porque o fio 1 produz um campo para cima, o fio 2 produz um campo para baixo. Então isso quer dizer que, se eu pensar num ponto aí aleatório, né, por enquanto, entre os dois fios, eu vou ter um campo magnético produzido pelo fio 1, por exemplo, aqui nesse ponto, ó, acima. Pode crer? E o campo magnético produzido pelo fio 2 para baixo, no mesmo ponto. Então, esse cara aqui seria, por exemplo, o B1, e esse outro aqui seria o B2. Beleza, agora vamos colocar distâncias. A distância... Vamos botar essa setinha aqui, ó, que fica bonitinho. A distância do fio 1 até o ponto P, que é o ponto onde vai zerar o campo, esse ponto aqui, ó, é desconhecida e é isso que nós vamos calcular. Beleza? A outra distância também é desconhecida, mas a gente sabendo uma, a gente sabe a outra. Concordam? Então eu vou chamar essa distância aqui, ó, de x. Obviamente, a outra vai ser d menos x. D menos x. Pronto. Para que o campo seja zero, aí nós vamos para a letra A. Para que o campo seja zero, eu preciso que o módulo dos dois vetores, campos magnéticos, se igualem. Como são fios retos, o campo do fio reto é μ0, I1, 2, π, eu vou chamar de D1, tá? A distância do fio 1. Isto é igual a μ0 e 2, 2π, distância 2. Pronto, galera. μ0 com μ0 morre, 2π com 2π também morre, e a gente fica assim, ó, I1 dividido por D1. Quem é o D1? O D1 é a distância do fio 1 até o ponto do campo zero. Eu chamei isso de x. Quem é o I2? Ele falou para a gente lá no texto que o I2 corresponde a 3 vezes I1. Certo? E aí eu posso trocar aqui o I2 por 3 vezes I1 sobre o D2. E aí olha que é um D2. É a distância do fio 2 até o ponto. Isso dá D menos X. Pronto. I1 com I1 morreu. Percebam, então, que pouco importa o valor das correntes, o que importa é a relação entre elas. Beleza? Lá, você já pode adiantar a resposta da letra B. Na letra B ele pergunta, se a corrente dobrar de valor, se cada corrente dobrar de valor, vai mudar alguma coisa? Não. Não importa o valor da corrente em si. O que importa é saber que uma delas é 3 vezes a outra. O valor de cada uma, pouco importa. Legal? Então, a letra B não vai mudar. Já está respondida a letra B. Faz aqui um cruz credo. D menos x vezes 1 dá D menos x. X vezes 3 dá 3x. Então, isso quer dizer que 4x é igual a D. Não é isso? E x é igual a D dividido por 4. Tem espaço aqui? Tem, não. Vou vir para cá. Então, x é igual a... Quanto que é o D mesmo que ele falou lá? 16. Pronto, então 16 dividido por 4. X é igual a 4 centímetros. Beleza? E letra B,
não se altera. Beleza, né, galera? Tranquilo, bonitinho. As coisas vão se organizando aí. Então, feito esse, aí vai ter alguns outros parecidos. Parará. Esse 14 aqui vocês vão ter que lembrar, ou fazer a conta, né, do campo magnético do fio não longo. A gente fez essa conta numa aula aí. Vou deixar para vocês fazerem. Vou deixar para vocês brincarem. Ó, esse 16 aqui, ó. Esse 16 é o seguinte. Na figura, parará, duas espiras circulares concêntricas que conduzem correntes no mesmo sentido estão no mesmo plano. A espira 1 tem 1,5 centímetros de raio e conduz uma corrente de 4 miliamperes. A espira 2 tem 2,5 centímetros de raio e conduz uma corrente de 6 miliamperes. O campo magnético B, no centro comum das duas espiras, é medido quando se faz girar a espira 2 em torno de um diâmetro. Então, a espira 1 está fixa e a espira 2 vai girando. Qual deve ser o ângulo de rotação da espira 2 para que o módulo do campo B seja de 100 nanotesla? Então, percebam, do jeito que está aí, os dois campos eles estão alinhados, né? Os dois campos estariam, por exemplo, para cima, se a corrente gira no sentido anti-horário das duas espiras, ou para baixo, no centro da espira, se a corrente gira no sentido horário, né, das duas espiras. Aí você vai girando a espira 2. O que ele quer saber é qual é o ângulo formado pela espira, qual o ângulo rodado pela espira, para que o campo magnético dê 100 nanotesla. Vamos ver se a gente consegue desenhar isso. Isso aqui é o 16. Vamos desenhar uma situação inicial aqui, ó, onde o campo magnético, por exemplo, 1, vou botar de verde, ele está para baixo. Não é isso, não. É isso. Então, imagine que inicialmente o campo magnético está para baixo. Ou para cima, tá, galera? Vamos botar para cima? Tanto faz, tá? Na real, tanto faz. Aí eu vou chamar isso aqui de campo magnético 1, da espira 1. Aí a espira 2 vai girando, e aí em algum momento ela vai ter um ângulo, vai produzir um campo magnético com um ângulo θ. Nós não sabemos para onde vai. Aleatório aí, tá? Então, ó, esse cara aqui vai ser o B1, esse cara aqui vai ser o B2, e aí eu tenho um ângulo entre eles, que é o ângulo exatamente que girou a espira. Belezinha? Bom, como é que fica a resultante aí desses dois campos? Eu vou traçar aqui uma reta paralela. Então, eu tenho aqui uma reta paralela ao vetor 2. Mais ou menos paralela aí. E outra paralela ao vetor 1. Beleza. Sabemos, então, que o vetor resultante, eu vou botar de roxinho, ó. Ele começa aqui no começo dos dois e vai até o encontro dos paralelos. Vocês aprenderam isso aqui lá em Mecânica 1, né? Ou no ensino médio.
Espero que no ensino médio. Esse aqui vai ser o B resultante, chama de BR. BR. Pronto. O que eu tenho, galera? Eu sei calcular os campos B1 e o campo B2. Eu sei. Por quê? Porque são espiras. Se são espiras, eu consigo calcular o valor desses dois campos. E ele me deu o valor do campo resultante, né? E a pergunta é, quanto que vale o ângulo? Cara, como é que o ângulo entra nessa historinha aí para a gente descobrir? Usando a lei dos cossenos, tá bom? Então, lei dos cossenos vai me dizer o seguinte: o valor do campo resultante ao quadrado tem que ser igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, não é isso? Mais o quadrado do segundo, aí mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de θ. Aí você pode falar, professor, não é menos 2 vezes B1, B2? Seria, se você usasse este ângulo aqui, ó. Né? Porque aí seria o ângulo oposto ao BR. Como eu estou usando o ângulo entre os vetores, aí a gente coloca o sinalzinho de mais. Show? Então, vamos olhar o cosseno aqui, cara. O cosseno vai ficar assim, cosseno de θ é igual a BR ao quadrado, B resultante ao quadrado, menos B1 ao quadrado, menos B2 ao quadrado, não é isso? Dividido por 2, B1, B2. Certo? Então, o sinalzinho de menos aí em algum lugar, não tem? Porque passou para o lado de lá. Já foi, né? O sinalzinho de menos já foi. Pronto, é isso. Então, para fazer essa conta, eu vou calcular quem é o B1, por exemplo. Como é uma espira, é μ0 e 1, 2 vezes R1. Então, isso vai dar 4π 10 a menos 7 sobre 2 vezes, I1, né? Deixa eu ver lá quem é o I1. 1,5 centímetros e corrente de 4. Então, corrente é 4 miliamperes, então é 4 vezes 10 a menos 3 sobre o R1, que é 1,5 vezes 10 a menos 2. Você vem para cá. Então, faz essa conta aí, cara. 4 vezes 4 dá 16, então já vou botar aqui 16, vezes π, dividido por 3, né? Dividido por 3. Isso dá 16,7, já vou mandar com a vírgula, isso vai dar 1,67 vezes 10 elevado a menos 10 mais 2, menos 8, andei uma casa, vai dar menos 7 Tesla. Pronto, achei o B1, vou fazer a mesma coisa com o B2. Então fica B2, μ0 e 2 sobre 2 vezes R2. 4π, 10 a menos 7 sobre 2, vezes aí agora a razão da corrente pelo raio. 6 e 2,5. Então, 6 2,5. Pronto, aí é fazer a conta. 6 vezes 4, 24, vezes π, dividido por 5, não é isso? 15,08. Aqui vai dar 1,5. 1,51, né? Vezes 10 a menos 7 de novo. Pronto. Agora, vamos ao nosso ângulo. Então, vai ficar cosseno de θ. Vai dar lá, ó. Galera, como tá tudo ao quadrado, tá?
Eu vou colocar o 10 a menos 7 em evidência aqui. Que aí eu vou só somar os coeficientes. O resultante é 100 nanotesla, para menos 7 fica 1, né? Então fica 1 menos 1,67 ao quadrado menos menos 1,51 ao quadrado. Tudo isso vezes 10 a menos 7 ao quadrado. Embaixo ficamos com 2 vezes 1,67 vezes 1,51 vezes, de novo, 10 a menos 7 ao quadrado. Né? Que é 1 vezes o outro. Então, 10 a menos 7 ao quadrado, 10 a menos 7 ao quadrado morreu. Isto vai dar 1 menos 1,67 ao quadrado menos 1,51 quadrado. Menos 4, alguma coisa, né? Dividido por 2, dividido por 1,67, dividido por 1,51. 0,800 menos 0,807. Pronto. Aí você vai na calculadora e calcula o arco cosseno desse troço. Trigonometria. Arco cosseno. Isso dá 143,8 graus. Show? Professor, Diga. eu tenho duas dúvidas. Ali em cima, por que o cosseno ficou do positivo? A lei do cosseno mesmo. É por conta do ângulo que você está usando. Porque geralmente você usa a lei do cosseno assim, né? Aí você tem aqui o C, aqui o A, aqui o B e aqui o θ, né? Quando você faz assim, aí você usa com menos. Menos 2, B1, B2, cosseno de θ. Aí você está perguntando? Isso. Beleza. Só que aqui, da construção que eu fiz, eu não estou pegando esse ângulo. Eu estou pegando esse ângulo aqui, ó. Certo? E esse ângulo aí, quando você olha para ele, você vai só trocar o sinalzinho de menos da lei dos cossenos. É outro ângulo, não é o mesmo. Ah, entendi. E aquele ali, ó, no BR ali que você substituiu lá embaixo, não é um nano, não? É um nano, só que aí quando tá tudo em 10 a menos 7, vou botar O assim, celular que tocou. é um nanotesla, né? Aí 1 nanotesla, 100 nanotesla, desculpa, é 100 vezes 10. É 100 vezes 10 a menos 9. E aí, quando você anda com a vírgula, fica 1 vezes 10 a menos 7. 1 vezes 10 a menos 7. Aí eu deixei todo mundo em 10 a menos 7 para poder deixar o 10 a menos 7 em evidência. Só que aí, para isso, virou 1. Ah, entendi. Faz sentido? Yes. Thank you. É nóis. Agora que eu vi aqui. Cara, e é uma regra que funciona, bicho. E o mais legal é você. É porque a gente não tá no sistema presencial. Se a gente tivesse um sistema presencial e vocês estivessem fazendo prova, eu ia chorar de rir de ver vocês assim fazendo prova. Mexendo com a mão pra cá, a mão pra lá, aí coça a cabeça, aí faz a mão direita pra um lado. Bicho, parece um manicômio. Manicômio.
de povo doido, mexendo com a mão direita. A regra da mão direita com a mão esquerda, cara, sai de tudo. Vamos para frente. 16 aí, pá, 18, 19. Cara, tem um aqui que ele é legal, que ele envolve uma noção de geometria que dá trabalho para algumas pessoas. Esse 20, tá, cara? Ele parece difícil, mas ele é bem tranquilo. O que vocês têm aí, na verdade, é um fio reto e uma espira. Nada mais que isso. Esse 21 aqui, ó, esse 21 aqui é bacana. Ó, a figura parará mostra em seção reta 2 fios retilíneos muito longos, ambos percorridos por uma corrente de 4 amperes, orientada para fora do papel. A distância entre os fios é D1 igual a 6 metros. A distância entre o ponto P equidistante dos 2 fios e o ponto médio do segmento de reta que liga os 2 fios é de 4 metros. Determine o módulo do campo magnético total produzido no ponto P pelos 2 fios. Vocês lembram que vocês tinham uma coisa dessa quando era carga elétrica? Aí pegava o campo de uma, o campo da outra e fazia lá o resultante no ponto P, né? Quando era carga elétrica era muito fácil. Por quê? Porque o campo ele é alinhado com a distância, né? Aqui não, velho. Aqui a situação é completamente diferente. Por isso que é bom a gente fazer isso aqui para dar um grau aí na visualização de vocês. Esse aqui é o 21. Esse aqui é o 21. Então, eu vou colocar logo o desenho. Bicho, eu vou fazer esse desenho grande, porque eu vou precisar fazer algumas coisas aqui. Ou não, né? Melhor fazer ele pequeno, para poder caber tudo. Deixa eu ver se eu colocar ele aqui, eu acho que dá certo, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, primeira coisa. Como é que ficam as distâncias dos 2 fios até o ponto P? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar em linha reta, para não ter muitas setas aqui, senão a gente vai acabar se confundindo. Então, olha aí, eu tenho uma distância do fio 1 até o ponto P. E eu tenho, obviamente, uma distância do fio 2, vou chamar isso aqui de R, uma distância do fio 2 até o ponto P também. Eu vou chamar de R. Se isso aqui fosse eletricidade, era tudo muito mais bonitinho, né, velho? Porque era só pegar aqui, ó, campo elétrico, e tá tudo resolvido, né? Se fossem cargas positivas. Mas, como a vida é cruel, isso aqui não é eletricidade, isso aqui é magnetismo. Se é magnetismo, o campo magnético são círculos em volta do fio. Então, deixa eu pegar aqui um círculo, cara, já... formas, círculo, deixa eu travar aqui a proporção, e eu vou botar aqui um círculo verde em volta do primeiro cara, e aí eu vou deixar esse círculo verde, galera, aqui, ó, eu quero que ele, por isso que eu precisava de um... Eu quero que ele tangencie aqui o nosso pontinho P, ó. Vocês estão entendendo? Deixa eu botar marromeno no centro aqui. Pronto. Acho que ficou marromeno. Certo? Essa aí é a linha de campo produzido pelo fio 1. O fio 1 eu vou chamar o fio de cima, deixa eu já dar nome a eles. Eu vou ter aqui, ó, fio 1 e aqui um fio 2. Chama de fio 2. Vamos tracejar este círculo. Pronto. Então, esse aí é o campo magnético produzido pelo fio 1 em volta dele, tangenciando o ponto P. Nós sabemos que esse campo magnético, aplicando a regra da mão direita, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, deixa eu já botar a setinha aqui representando esse campo magnético. Sentido anti-horário. Como eu estou preocupado com o ponto P,
Eu vou tacar aqui uma seta no ponto P, tangente a esse círculo. Por isso que dá mais trabalho de enxergar. Ó. Então, eu vou ter aqui ó, um campo magnético produzido pelo fio 1. Vou botar mais ou menos tangente aqui, ver se a gente consegue ter uma... Tá bom, né? Então, esse cara aqui ó, é o B1. Aí, galera, vai ter que fazer a mesma coisa pro fio 2. Então, eu vou duplicar isso aqui e vou colocar uma outra circunferência aqui pro fio 2, ó. Vamos tracejar ela também. Fio 2. E como é que fica o campo magnético produzido pelo esse fio 2? Também gira no sentido anti-horário. E aí, lá no ponto P, eu quero a tangente desse círculo aí. Deixa eu só duplicar isso aqui, fica mais fácil. Pega a seta. Espero que o aplicativo fica de sacanagem, né? Pega a seta, ele vai pegar a seta. Então, ó, segue a linha aqui do campo. E aí eu vou pegar o bichinho tangente. Aqui. Vou botar do mesmo tamanho, mais ou menos, aqui, só para ficar arrumadinho, né? Pronto, tá bom. Esse cara aí, então, ó, é o B2. É o B2. Certo, galera? Pois é, vocês estão vendo que o trem é mais enroscado quando é magnético, porque você tem que levar em consideração essas direções aí que não são tão simples de visualizar. Legal? Eu vou passar os eixos X e Y aqui também, ó. Vou passar um eixo X e um eixo Y. Não, pera, vou tracejar também. Só complementar esse cara aqui. Vou deixar um pouco mais fino. Em cima do ponto P. Olha aí que belezinha. Pronto. Por quê? Porque eu consigo enxergar agora que os campos magnéticos, quando eles forem decompostos no eixo X, eles vão zerar, né? Porque o B2 tem uma componente para a esquerda, o B1 tem uma componente para a direita e eles se anulam. Eu só vou ter, então, campo magnético na direção Y. Ou seja, vai me sobrar aqui ó, apenas campo magnético para cima. Deixa eu botar aqui uma setinha. Vai ser o nosso BY. Certo? E aí, cada uma dessas componentes para cima vão dar o meu campo resultante. Beleza. Agora, vamos para os ângulos. Vamos para os ângulos. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ e esse ângulo aqui de alfa, esse cara aqui sabemos que é 90, né? Conclusão, alfa mais θ dá 90 graus. 90 graus. Galera, olha aí agora com o olho de Tandera. Visão além do alcance, senhores. Se você falar que esse cara aqui é θ, esse bichinho aqui, ó, se você chamar esse cara aqui de θ, a gente vai ter que ver o seguinte. Como é que eu vou fazer vocês enxergarem isso? Ó,
Eu sei que esse ângulo formado pelo raio aqui e o B1 é 90 graus. Beleza? Isso faz com que automaticamente o ângulo de cá seja alfa. Por quê? Porque eu sei que alfa mais θ dá 90. 90 com os outros 90 dá o 180, que é o horizontal. Faz sentido aí para vocês? Sim. Beleza. Agora, olha para o BY. O BY junto com o X forma mais 90. Como eu tenho um alfa aqui, tem que sobrar para cá um θ. Enxergaram? Uhum. Pronto, é isso. Então, isso quer dizer que o meu campo resultante, lá no eixo Y, vai ser 2 vezes esse BY. Os dois campos são iguais, né? É a mesma corrente, a mesma distância, então basta multiplicar por 2. Então, ficamos assim. BR é 2 vezes B cosseno de θ. E esse B é o campo de um fio reto. Então, ficamos com 2 vezes μ0 I sobre 2π d. Vou chamar de R, porque eu chamei de R lá. Então, 2π R cosseno de θ. Pronto. Agora, temos algumas coças aí. Quem é o cosseno de θ e quem é o θ? Vou botar aqui embaixo. O cosseno de θ, ele vai ser o cateto adjacente, certo? Que é o D2, dividido pela hipotenusa, que é o R. Mas quem é o R? Ora, o R você tem que aplicar Pitágoras, né? R ao quadrado vai ser igual a esse pedacinho aqui, ó, que é metade do D1. Então, vai ficar D1 ao quadrado sobre 2, que vai gerar um D1 ao quadrado sobre 4, mais o outro lado, que é D2 ao quadrado. Certo? Então, vamos substituir aqui o nosso BR. BR é igual a 2 com 2 morreu, né? É 4π, cara. Foi mal. 4π. 4π. Então, vai cancelar, vai sobrar assim, ó. μ0i sobre 2πr vezes o cosseno de θ, que é D2 sobre R. O que vai me dar um R ao quadrado lá embaixo. Que bom. Que eu não tenho raiz. Professor, não é 2 só, não? Lá no 4π não é 2, não? Por causa da lei do... Lá do... Não é do Biot-Savart, né? Mas lá do fio retilíneo já sai 2, não é não? Porque do Biot-Savart... Eu lembro que o senhor explicou no atendimento. Do Biot-Savart é 4. Que ele botava 4 para tirar. Aí, quando você faz a integração, dá 2. Obrigado. É isso mesmo. Tô ficando doido com essas constantes aqui, cara. Então, aqui é 2. É 2, não é 4, né? É 2. 2. É 2. Obrigado, Pedro. 2. Eu já vou cancelar o 2 aqui, quem precisa colocar aí? 2. Pronto. Então é isso. Nosso campo magnético resultante vai ter que dar essa historinha aí. Agora é só substituir. Assim, vamos colocar o R, né? Antes de fazer as contas, vai ficar assim, ó. BR resultante é igual a μ0 e D2 sobre π R ao quadrado. E o R ao quadrado é D1 ao quadrado sobre 4 mais D2
ao quadrado. Não preciso colocar a raiz quadrada, porque o nosso R já ficou ao quadrado. Agora é só rodar a manivela. Deixa eu trazer um pouquinho mais para trás aqui, para poder botar esses números. Então vai ficar 4π vezes 10 a menos 7. Eu nem lembro mais o valor das coisas. I é 4 amperes. Aí, ó, D1 é 6 e D2 é 4. Então, 4, D1 é 6, D2 é 4. 4. Tudo dividido por π, que multiplica. Rapaz. Decimal educado. D1 é 6, então 6 ao quadrado é 36. 6 ao quadrado é 36. Dividido por 4. Mais D2 é 4, né? Então fica 4 ao quadrado, 16. Vai para cima. Bom, π com π morreu, né, galera? Aí a gente vai ficar com 4 vezes 4 vezes 4, isso dá 64. Faz aqui devagar. 64 vezes 10 a menos 7 sobre 36 dividido por 4 mais 16. 36 dividido por 4 dá 9 mais 16, dá 25. Morreu. P resultante é igual a 64 dividido por 25. 2,56 vezes 10 a menos 7. Tesla. Show? Tem umas perguntas aqui que agora que eu vi. O campo em relação ao vetor é isso. O quadrado ali não cancelou com a raiz. Qual quadrado, filho? Você está dizendo de onde, Paulo? Na divisão? Ah, é, né? Verdade. Tanto é que eu nem fiz o quadrado lá do outro. Deixa eu até arrumar essa seta aqui, ficou toda torta. Pronto. É isso aí. Beautiful? Yes. Legal. Vamos caminhar lá um pouquinho. Rapaz, vocês vão se divertir, né? Na hora da prova. Cara, esse 23 é legal porque ele tem uma velocidade envolvida aí na história de um outra. Então você tem dois sistemas. Um é um próton e o outro é uma corrente elétrica. E aí é bom para a gente trabalhar essas coisas vetoriais, né? Para vocês terem uma noção espacial também. Então, ó, a figura 29 e 51 mostra um próton que se move com uma velocidade de menos 2 metros por segundo na direção menos J, em direção ao fio longo retilíneo que conduz uma corrente de 350 mA. No instante mostrado, a distância entre o próton e o fio é de 2,89 centímetros. Na notação dos vetores unitários, qual é a força magnética a que o próton está submetido? Então, vamos embora. Esse aqui é o 23, né? Pronto, é isso aí. Bom, como que é
o campo magnético produzido por esse fio em cima do próton. Vamos chamar aqui, ó, o próton no ponto P. E aí eu queria que vocês falassem para mim, cara. Eu sei que o campo magnético ele é μ0 I sobre 2 π vezes a distância, né? Vou chamar de D aqui agora. Mas qual é a orientação desse campo magnético? Nesse ponto. Alguém consegue me dizer? Acho que tá saindo da tela, saindo do papel. Está saindo do papel. Então, perfeito. Você tem o eixo Y é a direção J. O eixo X é a direção I. Saindo do papel, vai ser qual direção? K, quer dizer K, né? Beleza. Direção K. Beleza. Então, esse é o B. A velocidade V vai ser igual a uma velocidade que ele deu lá em módulo, né? Só que na direção J. Então, menos J. E como é que a gente calcula a força magnética sobre uma carga? Isso é simples. Q V vetorial B. Antes de qualquer coisa, galera, se eu tenho aqui, ó, um campo magnético para fora, um campo magnético para fora. Se o campo magnético está aplica a regra da mão direita aí e vê para onde que é a força. Cara, se a velocidade é para baixo e o campo é para fora, se você aplicar a regra da mão direita, você vai ter V vetor B. O V está para baixo. O B está para cima, para fora do papel. Vocês concordam comigo que a força magnética, vou botar até de verdinho aqui, ó. A força magnética, ela vai para a esquerda? Força magnética vai para a esquerda. Ou seja, a direção dela a gente já sabe. É na direção do eixo X para a esquerda. Tudo bem? 2 minutinhos. E aí, Zé?
Ah, foi mal aí, meu povo. Dar aula em casa é assim, né? É meu sogro. Que a patroa tá ali pintando os armários, e aí ele veio para ajudar, mas não vai ser hoje, não. Enfim, volta para cá. Foi mal aí. O que vai acontecer? Sabemos que a força é para a esquerda. Aí tem que jogar agora esses valores, essas equações, né? Então fica... Aqui tem um vetorzinho, né, em cima da força. Pronto. Então, nossa força magnética vai ser dada por Q vezes a velocidade. Olha a velocidade aí, menos um módulo V na direção J, certo? Vezes o campo, vetorial com campo. Então, o campo magnético M0I dois π d, certo? Na direção K. Vou botar aqui na direção K. Pronto. Então, o que é constante sai do produto vetorial. Fica μ0 i Q vezes a velocidade, pode crer? Tudo isso dividido por 2πd. E agora eu tenho um menos aqui na frente. E eu tenho um produto vetorial do J, vetor K. E aí vocês sabem, galera, que quando vocês fazem o produto vetorial das bases, né, da base x, y, z, você tem um ciclo, né, rolando. O ciclo é I, J, K. Então, se você faz o produto vetorial do I com J, você tem o K. Se você faz um produto vetorial do J com K, você tem o I. E assim por diante. Se você tem um produto vetorial do K com o I, você tem o J, e esse troço gira no sentido, sempre no sentido horário. Se você fizer o produto vetorial no sentido anti-horário, aí você vai ter só que colocar o sinalzinho de menos. Por exemplo, se você faz o produto vetorial J com I, J com I, aí você gira no sentido oposto, você chega no K. Só que como você está no sentido oposto, é menos K. Pode crer? Então, já sabemos que esse produto vetorial J com K vai dar o I, como a gente já esperava, né? Vai dar o I. E aí, nossa força magnética, ela vai ficar menos, como deveria ser, a gente já viu que tem que ser menos μ0 I, Q, V, sobre 2πd, na direção I. Olha aí que maravilha. Pronto, agora é só substituir, né? Menos 4π vezes 10 a menos 7. Menos 4π vezes 10 a menos 7, vezes I. Quem é o I? 350 miliamperes. Então, 350 vezes 10 a menos 3. O V, o módulo da velocidade, é quanto? 200 metros por segundo. Beleza. Tudo dividido por 2πd. 2π. D é 2,89. Centímetros. Então, 10 a menos 2. Pronto. Agora é continha.
menos, aí π com π morreu. Vamos ver essa conta aqui. 4 com 2 vai dar 2, né? Então, 2 vezes. Vou botar assim, 350 vezes 200, depois vamos calcular. Dividido por 289. 48.442. Uma coisa errada aqui, não tem? Faltou a carga, né, cara? Faltou a carga do próton. Então, vezes 1,6 vezes 10 a menos 16. Carga do próton. Então, vezes... Deixa eu voltar lá. Vezes 1,6. Isso, 77.500 alguma coisa. Então, fica 7,75. Eu vou ter que tirar 4 na hora que eu fizer a conta aqui com os expoentes. Então, menos 7 com menos 3 dá menos 10, menos 26, menos 26 mais 2 dá menos 24. Não é isso? É isso. E aí, quando a gente andar... Aqui é menos 19, né? Oxente. Então, menos 29 mais 2 dá menos 27. Com o 4 que eu andei, dá menos 23 newtons na direção I. Pronto. E aí, sem traumas? A força tá negativa por causa que a corrente tá na direção contrária? Não, é só por conta da velocidade. Porque se a velocidade tivesse para outro lado, a força estaria para outro lado. Diferente. Quem manda na direção da força é o produto da velocidade com o campo. Certo? Ah, porque a velocidade tá pra baixo, né, no J, né? Exatamente. Se a velocidade estivesse para cima, aí o produto vetorial V com B daria força para a direita. Se a velocidade fosse para cima. Ah, faz sentido. Bonito, muito bonito. Então, olha aí, cara, tanto de coisa que vocês vão fazer. Diversão para toda a vida. Não é não? Olha aí. Diversão pura. Ó, 3 pontinhos, cara. 3 pontinhos, eu desconfio desses 3 pontinhos. Ele fala que é difícil, mas... Não sei não. Vamos ver? (33) A figura mostra a seção reta de uma fita longa e fina. Então, vocês imaginam aí uma espécie de uma fita de VHS ou de fita cassete mesmo, uma fita fina. De largura 4,91 centímetros, que está conduzindo uma corrente uniformemente distribuída de 4,61 microamperes para dentro do papel. Então, imagina aí uma espécie de uma fitinha, beleza? Com uma corrente elétrica passando por toda a fita. Na notação dos vetores unitários, qual é o campo magnético B em um ponto P no plano da fita, situado a uma distância de 2,16 centímetros de uma das bordas? Tanto faz a borda do lado de cá ou a borda do lado de lá. Né? Na verdade, tanto faz assim, né? Porque se você tiver com a borda do lado de cá, o campo magnético, perceba, vamos pegar esse desenho aqui. Esse é o 33. Esse ponto P tá na origem? A gente vai colocar ele na origem, para facilitar a nossa vida. Imagens. Rapaz, dá pra você aumentar.
Então, o que acontece? A gente sabe que o campo magnético produzido por um fio, ele é um círculo que, nesse caso, vai girar no sentido horário, né? Então, se você pudesse traçar aqui, certamente aqui seria uma espécie de uma elipse, ao invés de um círculo, né? Mas se a gente pudesse fazer isso, o campo magnético produzido por esse troço seria um campo magnético que desce do lado de cá e sobe do lado de cá. Né? Esse seria uma tentativa de esboçar aí o campo magnético produzido por essa fita, porque a corrente está entrando. Deixa eu botar aqui, ó, B. Mas é só uma tentativa, tá? Bom, isso quer dizer que lá no ponto P, nós sabemos que o campo magnético está para cima. Então, a gente já sabe que a direção é na direção J. Legal? Na direção J. Agora, como que você vai calcular esse campo magnético aí? Porque a gente sabe calcular o campo magnético de um fio e não de uma fita. Então, qual é o segredo? Ele até dá um pouco da dica aqui, né? Ele fala assim, sugestão. Imagine a fita como um conjunto formado por um número muito grande de fios finos e paralelos. Então, vamos escolher do nosso desenho aqui a ideia da integração, porque eu vou pegar um pedacinho da fita, por exemplo, qualquer aqui, ó, e eu vou chamar esse pedacinho de DI, por exemplo. Então, é um elemento de corrente DI. Esse elemento de corrente DI, ele vai correr desde o primeiro pedacinho aqui até o fim, e a gente vai ter que fazer uma integração. Como que eu poderia, então, escrever o campo magnético desse troço? Ver se vocês concordam. O campo magnético produzido por esse elemento DI vai ser um DB. Vou botar em módulo, tá? Porque eu já sei que vai tudo para cima aí, no fim das contas. Vai ser um Mi0. Era um I, só que agora eu vou pegar um DI. Dividido por 2π vezes a distância. Vou chamar de D. Tá? Cuidado que esses Ds aí são diferentes. Uma coisa é o DI lá em cima, que é um elemento de corrente. Lá embaixo é um D de distância. Tá. Aí, galera, a gente aprendeu a lidar com densidades. Por quê? Como há uma distribuição uniforme, a gente vai ter que integrar esse troço aí percorrendo uma distância. A gente sabe trabalhar melhor com densidades. Então, como é que a gente define uma espécie de densidade? Claro, é uma densidade linear, né? Ou poderia ser até superficial, né? Por conta da fita. Mas como eu estou pegando a distribuição na linha do eixo X, tá bom? Estou pegando ali na linha do eixo X, eu tenho uma corrente distribuída igualmente em cada pedacinho do eixo X. Então eu vou chamar isso de uma densidade linear de corrente. Só para a gente poder fazer conta, tá bom? Essa densidade linear de corrente, eu vou chamar ela de lambda, e ela nada mais é do que toda a corrente que passa ali naquele fio, certo? Dividido pela espessura do fio, pela largura do fio. Faz sentido? É a corrente distribuída naquela largura ali do fio, da fita, no caso. Sendo assim, né, eu posso escrever que DI, vamos fazer assim, ó, eu posso escrever que o I é esse lambda vezes ômega. Né? E se eu pegar a derivada DI, o que acontece? Eu vou ter um lambda vezes um elemento de distância pequenininho, que como está no eixo X, eu vou chamar de dx. Né? Esse ômega aí, ele é a largura, mas ele está em cima do eixo X. Se eu pego um elemento pequenininho, d ômega, vou chamar esse d ômega de dx, porque eu estou no eixo X. Certo? E aí, voltando para a definição do lambda, esse DI, ele corresponde a I sobre ômega
Fazendo embaixo, melhor, né? Então, esse DI corresponde, então, a I sobre ômega dx. Pode crer? Pronto, agora a gente está em pé de igualdade de calcular aquele campo que está ali. Que agora eu vou escrever assim, ó, dB é igual a μ0 sobre 2π vezes d, que multiplica nosso DI, que agora se transformou em I sobre ômega dx. Legal. Então, o campo total vai ser a soma de tudo. Né? E esse Dzinho aqui, galera, vai se transformar no nosso x, hein? Porque agora eu estou calculando distâncias no eixo x. Tá? Então, a gente vai chamar de x, é a nossa variável. Bom, vou tirar na integração as constantes, μ0 e 2π ômega. E eu vou ter uma integral de dx dividido por x. E essa integral ela vai de quanto a quanto? Quais são os limites de integração? Alguém diz aí para mim. De W menos D até W? Não. Não, de D até W, quer dizer, né? Aí depende de onde você está contando, né? Se você colocar o ponto P na origem, o ponto P é a origem, qual é a distância dessa borda, da primeira borda da tira? X, D. P. E qual é a distância da última borda? Ah, D mais W. Isso. Então você vai de D até D mais W. Pronto. E a gente sabe que essa integral aí dá um logaritmo, né? Então fica B igual a μ0 i 2π ln. Já vou fazer aqui os limites, tá? Quando você fizer o de baixo, o de cima menos o de baixo, vai aparecer um D mais o nosso W sobre o D. Pronto. Essa é a equação final. Agora é rodar a manivela, né? Vai ficar B μ0i, que é 4π vezes 10 a menos 7. Corrente. 4,61 micro. Então, 4,61 vezes 10 a menos 6. Certo? Dividido por 2π vezes esse Wzinho aí, que vale quanto? 4,91 centímetros. 4,91 vezes 10 a menos 2. Aí o ln desses carinhas aí. Quanto que é a distância D? 2,16, tudo em centímetro, né? Então vai ficar assim, ó. O D é 2,16. Assim, 2,16 mais 4,91. Vou botar o 10 a menos 2 aqui, ó, em evidência. Tudo dividido por D, que é 2,16 vezes 10 a menos 2. Quem morre com esse cara aqui? Bom, vamos lá. Pi com pi morreu. Dois vezes 4,61 dividido por 4,61 dividido por 4,91. Isso dá 1,88 aproximadamente. 1,88 vezes 10A. Menos 7 com menos 6 dá menos 13. Menos 13 mais 2 dá menos 11.
E aqui vai dar um logaritmo de quanto? Vamos ver. 2,16 mais 4,91 sobre 2,16, 3,27. Pronto. Então, vou tirar logo o logaritmo desse troço. Vamos ver quanto é que vai dar esse aqui. ln vezes 1,88. 2,23, mais ou menos. Vezes 10 a menos 11. Tesla. Chique, não? Aí, 3 pontinhos, galera. Nada demais, não? Bom, bora mais um. Vamos fazer só mais um, cara, que aí tá bom, né? Esse de forças aqui entre as correntes é sossegado. Você vai dar trabalho quando tiver mais de uma, que aí vai dar. Você vai ter que fazer sobreposição de forças, mas nada demais, né? Lei de Ampère eu já fiz alguns, inclusive o mais difícil eu já fiz, que é esse 47. Deixar para vocês brincarem com o resto, tem poucos. Bora fazer um desse aqui, ó, solenoide e toroide. Pronto, 54. Aí eu faço 54 e aí tá bom. Deixar vocês brincando também com o resto. Aí se vocês puderem passar o dia aí resolvendo exercícios, ia ser bom. Porque até o final do dia eu posto a prova de vocês, que aí vocês vão estar mais preparados, né? Para fazer aí a prova de vocês. Hoje? Hoje. Não era esse a historinha, não? A vida é dura e a maldade é infinita. Hoje, porque aí a gente fecha esse primeiro pedaço aí de eletro. Eu sei que vocês estão com algumas coisas para entregar. Mas segunda-feira é feriado. Vocês conseguiram convencer o nosso amiguinho Thiago? Falar depois dessa aula com ele. Então, pronto. Então, aí, um elétron é introduzido em uma das extremidades de um solenoide ideal com uma velocidade de 800 metros por segundo, que faz um ângulo de 30 graus com o eixo central do solenoide. O solenoide tem 8.000 espiras e conduz uma corrente de 4 amperes. Quantas revoluções o elétron descreve no interior do solenoide antes de chegar a outra extremidade? Em um solenoide real, o campo no qual o campo não é uniforme, perto das extremidades, o número de revoluções é ligeiramente menor que o valor calculado neste problema. Bom, tá dizendo, né? Eu nunca fiz esse experimento, então 54. Cara, o que ele está dizendo aí? Você tem um solenoide. O solenoide, ele é, no caso ideal, um cara que produz um campo uniforme, não é isso? Então vamos colocar aqui algo só para a gente tentar entender o que está acontecendo. Bora colocar umas linhas de campo magnético aqui. Vou botar verdinho. Vou botar mais chutinho aqui. Tá bom. Então, essas linhas correspondem às linhas do campo magnético.
Aí ele falou que existe um elétron que vai ser arremessado aí dentro, com uma velocidade v, formando 30 graus com as linhas. Então vamos botar aqui uma setinha. Como se ele entrasse assim, pode ser? Como se ele entrasse assim, formando aqui um ângulo de 30 graus. Essa é a velocidade do nosso queridíssimo elétron. Bom, cara, faz aí. A força magnética, a gente sabe que ela vai ser o produto vetorial da velocidade com o campo, então V com B dá uma força aí para fora do papel. Como você tem um elétron, é isso? V, B, uma força para fora do papel. Mas como você tem aí um elétron, a força vai ser para dentro do papel. Isso quer dizer que esse elétron aí, ele vai começar a rodopiar em torno dessas linhas de campo, mas dando a volta lá por dentro. Não vai ficar claro aqui o desenho, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Ele vai ficar fazendo isso, né? Até sair pelo outro lado. O que a gente sabe desse problema? A gente sabe que o período que ele leva para dar uma volta completa, a gente já fez essa conta, é 2πm sobre QB, certo? E o campo do solenoide, nós também já fizemos, é μ0 vezes I, pode crer, aí vezes o Nzinho. Só que o Nzinho corresponde ao Nzão dividido por L, que é o comprimento, né, desse solenoide. Bom, juntando tudo, eu vou poder escrever que o período, que é o tempo para dar uma volta, corresponde a 2πm sobre Q, aí já vou botar aqui o μ0, né? Fica μ0 e L. Aí eu vou subir o L lá para riba. Pronto. Esse é o período. Aí você fala, professor, por que você quer o período? Porque, cara, eu sei que o tempo para dar uma volta completa, ele vai estar associado a quantas voltas ele vai dar lá dentro. E como que eu descubro o tempo que ele leva para sair de um ponto e chegar até outro? Ora, eu tenho que pegar a componente da velocidade que faz ele ir para frente. Essa componente da velocidade nada mais é do que a velocidade, vamos colocar aqui ó, no eixo x, né? Vamos chamar de Vx. Então, eu posso escrever que o comprimento total, ou seja, a distância percorrida, que é o L, né, dentro do fio, dentro do solenoide, desculpa, ele corresponde à velocidade vezes o tempo, já que essa velocidade aí ela vai ser constante, né? Lembra? ΔS é a distância vezes o tempo. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Só que essa velocidade é a componente paralela da velocidade dele. Uma componente faz ele rodar, que é a componente perpendicular, a outra componente, que é a paralela, empurra ele para frente para ele andar, fazendo esses passos aí. Tudo bem? E vamos já colocar então, isso quer dizer que a nossa velocidade Vx vai ser o V cosseno de 30 graus vezes o tempo. Agora, galera, vocês concordam comigo que esse tempo é o tempo total? Esse tempo total corresponde ao número de voltas vezes uma volta? Esse é o tempo total. Filosofaram sobre isso? O tempo total vai ser o número de períodos que ele completou. Né? O período vale uma volta, então, se ele der 10 voltas, ele demora 10 vezes um período para passar por aquele negócio ali. Como ele quer o número de voltas, eu vou colocar esta equação assim. Então, fica período é igual a 2πm. No lugar do L vai entrar o V cosseno de 30. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Vezes o número de voltas, vezes o período. Tudo isso aqui dividido por μ0 e Q nzão.
Olha o 2 indo embora com 2. Acabou, né? Agora é só rodar a manivela. Quer dizer, mais ou menos. Ele quer o número n, então fica n é igual. Vou isolar o n. Cara, aquele raiz de 3 vai dividindo, então eu já vou botar assim, ó, 1 sobre a raiz de 3, né? Aí fica mi 0 i q nzão lá em cima, sobre pi m v aqui embaixo. Tá certo? Certo. Então tá. Então vai ficar 1 dividido pela raiz de 3 vezes 4π vezes 10 menos 7 vezes i, não lembro mais, 4 amperes. A massa, ou carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Número de espiras são 8.000, então 8 vezes 10 ao cubo, sobre π. Galera, a massa do elétron é 9,11, né? 9,11 10 a menos 31. Acho que é isso. É isso. Vezes a velocidade. Acho que é 800 metros por segundo. Então, 8 vezes 10 quadration. Pronto. Bom, π com π vai embora. 8 com 8 vai embora. E aí só preciso multiplicar poucos números aqui. Vai ficar 4 vezes 1,6 dividido 9,11, né? Dividido pela raiz de 3. Isso aqui deu, cara. Tem mais um 4 aqui, né? Vezes 4. Deu 1,62 vezes 10 elevado. Vamos lá. Preguiça de fazer conta. 31 menos 7 menos 19 menos 2. É isso. 31 menos 7. Mais 3. 6 voltas. Olha aí, por volta de 1.600.000 voltas. Esse bichinho vai dar. Justo. Muito justo. E aí, galera, deu para dar uma relembrada aí? Deu para dar uma revisada bacana nesse capítulo 29? Acho que sim. Ficou bom, né? Então tá, deixa eu parar a gravação. Alguma dúvida? Tem algum exercício aí que vocês querem que eu faça? Alguma dúvida? Tá de boa? Até agora tá tudo bem. Então tá bom. Até agora. Até agora. Então, deixa eu parar a gravação.